E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador. Que bom que você está aqui para tomar um café com teologia e hoje eu quero falar sobre uma passagem bíblica que é muito utilizada pelas comunidades eclesiásticas de uma maneira em geral, que muitas vezes não é bem compreendido essa passagem, mas que você já deve ter ouvido falar dela com certeza, se é que já não a citou para alguém. Geralmente, quando as pessoas encontram uma pessoa que era da igreja e que não tem ido com a frequência que se acha que deveria ir, ou alguém que decidiu viver a sua espiritualidade sem necessariamente estar vinculado a uma igreja no sentido formal do termo, né? Porque todos nós fazemos parte de uma igreja, independente de termos lá uma carteirinha de membro ou não. Essa igreja ela pode ser institucional ou pode ser uma relação entre pessoas que se amam, entre pessoas amigas, entre pessoas familiares, porque Jesus diz que onde tiver dois ou três em seu nome, ele ali estaria. Em seu nome não passa necessariamente pela institucionalização. Quando se tem duas ou três pessoas, amigos, familiares, ou seja a relação que for, que estão em nome de Jesus, no espírito de Jesus, no ensinamento de Jesus, na motivação de Jesus, que querem aprender com Jesus, ele ali está no meio deles, seja esse espaço uma casa, seja esse espaço uma roda de amigos, seja esse espaço um ambiente de culto, uma igreja em que as pessoas estão motivadas em seu nome e em sua palavra. Mas geralmente as pessoas da igreja usam como argumento o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E usam, olha, o texto diz para a gente não deixar de congregar. Bom, mas vamos entender o que é isso? Vamos perceber o que é isso? Primeiro, congregar, ninguém está dizendo aqui que é numa igreja formalmente estabelecida. Você que deduz isso porque a sua mente já foi formulada pela instituição religiosa para você pensar dessa maneira, né? Se é o caso. A sua mente já foi formatada a olhar para esse texto e entender que congregar é numa igreja institucionalmente formada. Nada contra a quem congrega numa comunidade, a grande maioria que passa por aqui faz parte, não tem problema algum, claro, só estou entendendo esse texto junto com vocês. Como eu sempre digo, é saudável fazer parte. Se você encontrou uma comunidade de fé saudável, de pessoas, ainda que imperfeitas, mas que se ajudam mutuamente, que têm o objetivo de serem seres humanos melhores, que tem ali uma liderança religiosa que, embora não seja perfeita, mas é uma pessoa séria, dedicada, comprometida, ótimo, maravilha, congregue, fique nessa igreja, mas muitas vezes esse texto vem como uma cobrança. A pessoa faltou um domingo, já vem esse texto na mente. A pessoa faltou 2 domingos, esse texto já é citado. Agora, o texto diz que não deve deixar de congregar, mas não está falando de igreja formalmente falando. Até porque, qual igreja que você acha que esse texto poderia falar? No ano 65, praticamente não existe igreja. Praticamente não tem igreja nesse sentido que você imagina hoje. Então, é óbvio que esse texto não está falando dessa filiação eclesiástica como você sugere, como a liderança da sua igreja fala. E quando ela fala assim, ela usa esse texto de modo manipulador, se não de modo ignorante, né? Sem a intenção de fazê-lo. E outra coisa, você deve entender o que é a carta aos hebreus, criatura. Não é aos membros de uma igreja, é a carta aos hebreus. A primeira comunidade cristã
era formada de hebreus, de judeus que aceitaram a mensagem de Jesus e que não tinham ainda, ano 65, rompido com o judaísmo. Na cabeça dessas pessoas, eles são judeus que acreditam na pregação de Jesus. Eles não se veem como cristãos. Eles não se veem como igreja de Jesus. Eles se veem como judeus que acham sentido na pregação de Jesus. O rompimento do judaísmo com o cristianismo só acontece a partir do ano 70, com a invasão de Jerusalém e a fuga dos cristãos. E esse texto é escrito anterior a esse acontecimento. E se eles são judeus, o lugar que eles não querem que as pessoas deixem de frequentar e de congregar é na sinagoga, não é na igreja, é na sinagoga. Os hebreus estão falando para os hebreus. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Esses alguns estão entendendo que a mensagem de Jesus não é continuidade da sinagoga e não estão indo mais na sinagoga. E o autor aos Hebreus, que faz parte da sinagoga, que faz parte do judaísmo, está vendo isso acontecer, está preocupado e quer que a sua audiência não deixe de frequentar a sinagoga. A sinagoga. Entenda o texto dentro do seu contexto. Até porque os versículos anteriores e posteriores, ele fala de questões relacionadas ao judaísmo. Ele tenta fazer um diálogo entre as práticas, os ensinamentos, os valores, os personagens do judaísmo com a mensagem de Jesus. Ele não quer que as pessoas saiam da sua sinagoga, da sinagoga que ele frequenta. Ele não quer ver o seu espaço sendo enfraquecido. E você tem que entender esse contexto e não usar o versículo aleatoriamente para agredir a uma pessoa que você acha que não está se enquadrando nos princípios bíblicos, que a pessoa que diz nem entendeu quais são esses princípios bíblicos. Se quer usar esse texto, usa direito. Volte lá a ser um judeu. Como é que você vai fazer isso se você era, na visão judaica, um gentio que se converteu ao cristianismo? Pois é, você entende como tem alguns textos que são manipulados, em alguns momentos de modo proposital mesmo, para o pastor não perder o controle de um rebanho. Em outros casos, ele nem faz por maldade, até quer ajudar as pessoas e faz de modo ignorante. Mas você tem que entender o contexto desse texto e da carta aos Hebreus. Hebreus, eles frequentam a sinagoga. Jesus frequentou e pregou em sinagogas. Os primeiros apóstolos frequentaram sinagogas até serem expulsos delas, até o rompimento definitivo entre o cristianismo e o judaísmo no ano 70. A carta aos Hebreus foi escrita para judeus que ouviram a mensagem de Jesus e foi escrito antes do rompimento entre judaísmo e cristianismo. Portanto, quando ela diz para não deixar de congregar, ela não quer que as pessoas se afastem da sinagoga. Entendeu? Pois é. É bom entender a Bíblia no seu contexto, não é? Fica aqui o convite para você participar conosco do melhor curso livre de teologia da internet. É só clicar no Seja Membro que você vai pagar menos de R$1 por dia na Escola de Capacitação Teológica. Te vejo lá. Um abraço.